gostoso igual a Pro? Vai lá. Antes da aula, um abraço apertado em cada um dos alunos. Ana Gilda é assim, divertida e cheia de energia. A class, a normal class. Good afternoon. Are you okay? O Dia Nacional National. As aulas de inglês significam mais do que ensinar um novo idioma. Ana Gilda também provoca discussões com os estudantes sobre a cultura negra no mundo. What do you understand? Today, we are going to work and talk about a very important woman. Woman means mulher. What woman we are going to see? We are going to see a quilombola leader. What means quilombola leader? Eu acho que uma líder quilombola, ela lidera os outros quilombolas que estão ali naquela região. Então a gente começa a fazer essas pequenas intervenções em sala de aula mesmo, né? Então eu uso turbante, então muitas vezes eles falam, professora, como é o nome desse pano que a senhora está usando? Né? E aí eu falo, se tem uma aluna, por exemplo, que vem, né, geralmente com trança, ou um aluno que fez aqueles risquinhos no cabelo, eu trago para frente. Então, assim, a consciência de que existe uma cultura negra e ela é muito importante, né? Então, assim, todo professor deveria ter, não necessariamente o professor que nasce negro. O letramento racial numa sociedade racista se faz necessário todos os dias. Então, vamos lá. Ana Gilda é educadora desde 1994. Foi professora de redação em língua portuguesa, mas logo depois assumiu a cadeira de inglês numa escola particular por 15 anos. Era a única professora negra da escola. Ingressou na rede estadual de ensino até 2008 e depois passou a ser professora da rede municipal. Desde 2020, dá aulas na EMF Nelson Pimentel Queiroz, na zona sul de São Paulo. Eloá, read this book during the vacation. Ela leu esse livro durante as férias, tá? Então é por isso que ela vai falar. Respira, olha para os colegas ou para a Lisley. Yes. Bom, o livro Pequeno Manual Antirracista, ele ensina as coisas que você tem que fazer para ser um antirracista. Ensina que simplesmente você falar que você não é racista não é uma coisa boa. Você tem que ter atitudes antirracistas. E ele te ensina a ter essas atitudes. Tudo bem. Gilda tem um propósito com a educação que vai além do aprendizado. Ela quer fortalecer a autoestima dos alunos negros para que eles não sofram com o racismo, como ela passou na escola quando era pequena. O racismo demorou muito para chegar em mim, porque eu era muito vista assim como uma menino que gostava de se divertir, né? E eu achava que tudo era brincadeira. Foi quando eu fui chegando na adolescência, né, que eu comecei a perceber que as pessoas não queriam brincar comigo, que onde eu fui chamada pela primeira vez de macaca, e eu chego em casa e falo para minha mãe, mãe, eu sou uma pessoa ou sou uma macaca? E a minha mãe me coloca na frente do espelho e diz assim, você é linda, é uma pessoa maravilhosa, né? E quem te chamou disso não merece a sua atenção. E por mais difícil que isso tenha sido, naquele dia me confortou muito. Nasceu na Bahia, já tenho 81 anos. Os episódios não paravam. A gota d'água foi quando, em sala de aula no ensino médio, insistiu numa dúvida com uma professora de inglês. E a minha insistência a desagradou de tal modo que, em determinado momento, eu questiono algo que ela tinha escrito em inglês, que, na minha opinião, estava errado. E ela disse assim, eu não sei que tanto você questiona, você vai usar inglês para quê na sua vida? Né? Então, foi algo, assim, demasiado violento. Eu voltei para minha carteira, lembro de estar com o meu olho cheio de lágrimas, né? E, na sequência, eu tive uma aula de matemática. E eu entrei chorando na sala de aula e eu falei, professora, se eu pudesse nem ficar aqui, ela falou, não, você vai ficar assim. Não se deixe levar porque ela falou. Nas aulas de Ana Gilda, o aluno sempre tem voz. Eles são os protagonistas, mesmo com erros ou acertos. Existe troca, reciprocidade. As dúvidas, as opiniões são respeitadas. Todo mundo julgou ela por causa disso, porque é importante para as pessoas parar de ser racista e também aprender como ser antirracista. E racismo é uma coisa que quando alguma pessoa julga a outra pela cor de pele. Isso é errado? Sim. E a gente tem que respeitar as pessoas, independente da cor, do cabelo e da cultura e da religião.
Eu procuro fazer com que os meus alunos eles sejam os protagonistas das aulas. Então, quanto menos eu estiver presente e eles mais presentes, melhor fica a aula. E essa confiança existe. Eles confiam em mim, inclusive, para admitir que eles não estão entendendo, que eles estão com dificuldade ou que eles não querem fazer. Mas isso é uma construção, tá? Eu não comecei dando aula assim. Eu errei muito para aprender. E, nesse momento, eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. Eu posso garantir que são eles que estão me ensinando a ser uma pessoa melhor nesse mundo maluco que a gente vive. Eu estou aqui com duas irmãs que são alunas da professora Ana Gilda, de, obviamente, gerações diferentes da minha, já que eu tenho 33 anos. E aí eu estava conversando com elas sobre cabelo. Contei que alisei meu cabelo durante muito tempo, nunca me achei bonita, e elas me falaram que não. E é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre a importância desse resgate da autoestima que é feito nessa sala de aula. Por que você nunca alisou o seu cabelo? O meu cabelo, ele pode ser diferente, mas ele é único. E ele é bonito do jeito que ele é. E você acha que aqui nessa sala de aula, com a professora Ana Gilda, você aprende isso também, a gostar do seu cabelo, dos seus traços? Sim, a gente aprende muito. Ela ensina muitas coisas sobre não ser racista e gostar. Eu também não gostava muito de algumas coisas do meu corpo, né? Por conta desse racismo que pessoas faziam comigo. E eu comecei a gostar muito mais do meu cabelo, do meu rosto, da minha aparência em si. Pequenas mudanças no comportamento, em se preocupar com o outro, e se preocupar com a diferença, em preocupação em não magoar o outro ou em respeitar o outro, a gente já consegue ver. About the dreams. I have a dream that my 4 little children will live in a nation where they will not be judged by their color of their skin, but by their content of their character. I have a dream today. Single story. Você se lembra? Discursos como este, dito por Martin Luther King Jr., fazem parte das aulas de Gilda. Ela conta que a metodologia de ensino que mistura o letramento racial com o inglês pode também ser facilmente aplicada em outras disciplinas. Como eu falo para as pessoas quando me perguntam, né? Muitas pessoas falam assim, mas eu tenho que parar a minha aula para falar sobre o tema, como é que a gente faz isso? Planejando, como você faz para todas as questões da sua vida. Então, por exemplo, eu aproveito os temas, né, que são macro do mês e insiro dentro desse tema o inglês. Qualquer professor pode fazer isso dentro do seu tema, do seu componente curricular. É que os conteúdos que ela traz chamam muito a atenção. Tipo, o caso do racismo. Ela passa um vídeo e conversa. Aí a gente consegue entender, tipo assim, de primeira. To the black women. Transformar a vida desses alunos como a proposta de trabalho não é de hoje. A professora já fez história na vida de outras alunas de outras gerações. Qual é a primeira lembrança que você tem das aulas da professora? A professora Ana Gilda começou a me dar aula mais ou menos ali no 3º, 4º ano. E eu tenho lembranças muito felizes, né? Porque ela foi a primeira professora que parecia comigo. Então, acho que eu fiquei marcada por isso, é bem especial para mim. O que a gente mais precisa é ser visto, a gente precisa ser enxergada, a gente precisa ter um protagonismo, a gente precisa se sentir bonita, a gente precisa se sentir inteligente. Então, acho que a construção de tudo que a Júlia é hoje foi justamente desse protagonismo que me foi dado na infância, de me sentir enxergada e de me sentir pertencente realmente. A minha conquista é acreditar que eu, como professora, como educadora que sou, que eu vou ver os meus alunos utilizando o conhecimento que eles têm, o que a gente compartilhou, para serem cidadãos e cidadãs do mundo, com um senso crítico.